Olá, torcedor do Operário, está no ar mais uma edição do seu Papo de Boteco, edição número 42, solta a vinheta. Então, hoje estamos aqui com os diretores da AFA, Robson Melo, Jean Martins, nosso presidente Thiago Moro, e o nosso ex-presidente do Operário e agora presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Roberto Yurk. Seja bem-vindo. Yurk, obrigado por aceitar o nosso convite aí. Estamos na área aí, né? Estamos na área sempre disponível para o Operário e para vocês. Né? É isso aí, o Yurk dispensa apresentações aí, que o pessoal já conhece ele aí de longa data, né? Então vamos, antes de começar o nosso papo com o Yurk aqui, vamos dar uma passada rápida aí sobre os acontecimentos do futsal, onde o Queima Operário ganhou mais uma vez. Tá embaladinha, né? Já tá virando. Senhora, é uma máquina. É uma máquina. A máquina mortífera das quadras, né? Então, Queima Operário ganha de 4-0 do São Lucas Paranavaí. 4-0, nem café não deram. Não, e era pra ter sido mais ainda. Foi o jogo, eu tive prestigiando lá, foi fácil o jogo. O primeiro tempo foi 3-0 e o segundo tempo só administrou. Os gols foram do Claudinho, Gleidson, de Jaelson e do Edson Cabeça. Foi meio contra esse último gol aí, né? O Edson fez de cabeça ou Não, ele bateu cruzado, né? Ele bateu pro segundo pau, mas o cara colocou. Mas foi anotado na súmula pra ele daí. Legal. E agora jogamos na sexta-feira contra o último campeão, né? O Marechal Cândido Rondon. Lá em Marechal. Viu, Martin? E depois jogamos a última partida aqui da primeira fase, sábado, no próximo, não nesse sábado, no outro, contra o Moarama. Então temos duas pedreiras pela frente aí. E por enquanto estamos na quinta posição aí. Mas pelo embalo aí, né, Robson, do time não tem hoje, primeiro. Na conversa do treino de hoje, o Márcio pediu, né? Empenho, porque se a gente tiver 2 vitórias aí, a gente pode terminar em terceiro. E isso nos leva a uma classificação melhor e até pensando mais lá futuramente num mata-mata pra gente poder, por exemplo, assim, pega um que ficou pra baixo da gente e a gente traz a decisão pra cá. São 2 jogos, a gente tem a vantagem de fazer 2 jogos aqui. Inclusive você tá falando de classificação aí, então a gente tem até a informação aqui que o Jean foi buscar pra nós lá, né, Jean? Isso aí. Que se hoje terminasse a primeira fase da Série Ouro, os dois grupos ficariam. O grupo A, Guarapuava, Marreco, Copagril, Ampere e Campo Mourão. E o grupo B ficaria o Cascavel, Umuarama, Queima, Maringá e Foz Cataratas. Pegaria um grupo meio pesadinho, mas os dois grupos, se você for analisar, na verdade não Guarapuava, tem, né? Marreco, Copagril. São 3 equipes que estão lá na frente. O Ampere e o Campo quantos Mourão. esses 5 aí? Classifica 4. Então tá de boa, né? Tá de boa ainda. E nesses grupos é interessante que o Ampere não queima, né? O Yurk não aguenta mais. Vamos já aproveitar o Yurk tá aí, tem acompanhado o futsal aí, gosta, né? Sinceramente eu gosto, mas não tenho tido assim... A gente tá envolvido ainda ali na parte do futebol suíço Operário, né, Thiago? E sempre a gente fica ali acompanhando o pessoal, batendo papo depois do jogo. Realmente eu tenho acompanhado pela imprensa, né? Eu acho que uma campanha dos últimos anos boa, né? E tem tudo para dar certo, né? Aí. Vamos rapidinho a classificação aí? Classificação... Vamos primeiro a classificação, depois os lances do jogo a gente passa, né? Então, quem passa a classificação? Guarapuava 23, Cascavel 22, Umuarama 22, Cressol, Marreco, Futsal 20, depois vem aí o nosso Queima Operário Futsal na quinta posição com 19. Depois vem o Copagril, que é o nosso próximo adversário, o Marechal com 18, mas tem um jogo a menos. Joga amanhã. Ciagi Maringá 17, o Ampere 16, Foz Cataratas 10, Campo Mourão 8, São Lucas, Grupo Ivo, que é o que a gente ganhou ele 4-0 no sábado, também tem 8 pontos. E daí lá embaixo tá o Clevelândia com 2 e o Cascavelense aí conseguiu até agora somar 0 ponto. Com o saldo de menos 70. Vai entrar por o detalhe dessa última rodada aí foi que Guarapuava empatou com o Clevelândia lá em Clevelândia e Cascavel sofreu para empatar com o Campo Mourão 3-3 no ginásio da Neva, lá em Cascavel. Faz então, a trocadilho, Diego. O Ney Franco no ginásio. Tá preocupado, vi hoje a entrevista dele. O Ney Franco tá preocupado com os jogos aí. Vamos chamar então os lances dos jogos aí, imagem, do jogo, né? No singular. Então imagens do professor Ibrahim Velho e Carlos Delgado. Então, roda o VT. Roda.
Bom, então vocês acompanharam aí os lances dessa partida aí, que o Operário conseguiu mais uma grande vitória, e esperamos que aí nos 2 últimos jogos que tem aí, vamos, né, Robson? Só avisar aí a torcida que no próximo jogo aí já tem a transmissão, né? O pessoal da radiodifusora aí começou a partir desse jogo já fazer a transmissão e talvez exista uma possibilidade aí da TV, da ETV, da TV Educativa, transmitir ao vivo lá de Campo Mourão. O pessoal da direção da TV também está tentando lá. De Marechal, né? O pessoal lá, com o pessoal lá da KTV, né? Vamos ver. Isso aí. Vamos ver Legal, o que vai dar. Legal a transmissão da rádio, finalmente. Uma rádio comprou ideia agora, né? Pra gente poder estar escutando de longe, hein? É isso aí. Maravilha, então vamos ao nosso papo com o nosso convidado especial, o Yurki. Então, Yurki, vamos começar aí falando um pouco do teu histórico aí no Operário, né? Contando pro pessoal rapidinho aí, quando que você começou a ter essa relação com o Operário? Pra vocês terem ideia, vou começar do início mesmo, né? Eu nasci aqui, daqui uma quadra e meia aqui. Tive 2 tios que jogaram aqui no Operário no tempo do amadorismo, nos anos 50, né? O tio Pila, famoso, que era forte, que um touro, eu gostava de jogar. E tive o tio Arthur também, que jogou ali. E eu, desde pequenininho também, desde os 10 anos, já comecei a gostar do Operário, né? Participando sempre da vida, da nossa Vila Oficinas. Daí joguei no Infanto Juvenil do Operário, em 1966, joguei no Juvenil, aquele tempo não tinha juniores, né? Fiquei até 71 jogando no Juvenil, que nos dava a idade limite, era 20 para 21 anos, né? Depois segui minha vida como estagiário no Exército Brasileiro, fiquei lá em Beltrão 2 anos, depois voltei para cá. Mas sempre acompanhando, fui torcedor, que nem vocês são, aos 17 nessa campanha aqui que o Operário foi campeão da 2ª divisão. Eu tinha 17 anos, eu me lembro muito bem que eu não perdia jogo, fui em Cascavel, enfim, foi uma belíssima de uma campanha que o Operário fez naquele ano, né? Inclusive com um plantel reduzidíssimo, pessoal, era brincadeira. O Operário foi montado por esse rapaz chamado Padreco, que vinha treinar 2 vezes por semana, trazia no carro dele 5 jogadores, treinava. O Padreco jogou no Curitiba, né? Jogou no Ferroviário. Ferroviário. Curitiba não chegou a jogar. Jogou no Ferroviário e jogou no Atlético, né? Ele trazia 5 jogadores, treinavam na quarta e na sexta e depois voltavam para jogar. Então era uma coisa assim... Isso foi ano... 1969, né? E o Guarani montava um baita de um time ali em Santos e em São Paulo, trazia jogador e quando chegava com o Operário creu neles ali. Não é verdade, não? Toma! Toma! Mas isso era uma coisa tão saudável, pessoal. É pena que vocês não vivenciaram isso, né? Mas uma pena, É verdade. Era uma coisa bonita, tinha desfile da torcida do Operário, domingo de manhã, tinha desfile da torcida do Guarani. Nós íamos provocar eles lá, eles vinham aqui tinha o Bar Royal, e no Guarani tinha o Bar do Seu Ítalo, ali perto do Guarani. Então era uma festa. Mas não existia briga, não existia confronto nenhum, uma coisa muito saudável, né? Tinha até aquela história da Rua 15, né? Que um lado era de uma torcida... Um lado era uma torcida, outro lado era outra torcida, né? Então o dia do jogo do Peguá era uma festa. Mas voltando ao nosso início, à nossa ligação, então a gente veio acompanhando e tal, né? Muitas vezes fora, a maioria das vezes aqui. E ali pelos anos 1985, eu já comecei a fazer parte do Conselho Deliberativo na época do Micuras, que era presidente. E vinha acompanhando, né? E sempre já tinha passado pelo Verde depois, né? E depois passei para o nosso trabalho. E sempre tive vontade realmente de ser presidente do Operário. Não por vaidade, nada, mas para tentar fazer alguma coisa em prol do nosso clube aí, né? O senhor foi presidente do Operário, do Homens do Trabalho? E do Verde. Do Verde? Sou o único louco de Ponta Grossa que foi presidente do Verde, do Homem do Trabalho e do Operário. Não tem nenhum outro homem que fez isso aí. Agora, não sei se é certo, se é legal, não sei se a gente acerta a cabeça. Não sabe se isso é normal das ideias, normal, não? ou anormal. Qual que foi o pior? Mas, Pior que eu digo, mais da dor o de mais cabeça. difícil foi o Operário. É sempre. É que os outros é clube social, né? Apesar do tamanho do clube verde, né? Viu, mas o Verde tem tanta corneta quanto no Operário, às vezes até pior. Mas agora, né? O Verde está vivendo uma situação, mas vai sair. Vai, sair né? tranquilo. Mas o Operário o Operário é de todo mundo, o Operário da cidade de Ponta Grossa. Nesse momento tem alguém falando do Operário lá em Olarias, na Nova Rússia, em Santa Paula. Por isso que é o imortal. É verdade e é bom que se mantenha sempre vivo. Falando bem ou mal, eu sempre falo isso. Falem bem ou mal, mas mantenha vivo a chama do Operário, né? Tá certo.
Yurk, o que você considera que foram as maiores dificuldades para você dentro do Operário? Na primeira gestão, 1993 a 94, foi a falta de experiência no ramo mesmo, né? Ali, e todo mundo, nós entramos, me lembro muito bem, nós entramos entusiasmados, um grupo de 35 companheiros nossos, né? Mas todos inocentes, só com o ímpeto, com a vontade, mas sem bagagem nenhuma. E o pior, da gestão anterior, não ficou ninguém. E o campeonato já começando, entendeu? Essa transição que inclusive nós estamos tentando ver agora na atual gestão, o que a gente vai fazer em termos de eleição. Porque a eleição é em novembro para o Conselho Deliberativo e em dezembro para a diretoria. Pois é. E o campeonato começa em janeiro, pessoal. Então, tá na contramão, na verdade, né, as datas, né? E nós, naquela ocasião, entramos, todo mundo achando que nós iríamos resolver o problema do Operário, pelo contrário, né? E naquele tempo você contratava ainda com a famosa luva, né? Yeah. E o jogador era contratado, no ato do contrato, você já tinha que dar a famosa luva, que seria assim, em termos do que a gente pode falar hoje, uma obrigação, um adiantamento. De uns 2 ou 3 salários para ele poder ficar no clube jogando, né? Se ele saísse, naturalmente ele teria que nos devolver, né? Então, essa inexperiência, a vontade, alguns colegas que não nos ajudaram na época, né? Nos levaram a ter uma campanha muito ruim em 93 e em 94, então foi pior ainda, daí caímos em 94, né? Eu considero que foi isso aí. E a dificuldade sempre do Operário, dificuldade financeira, contas, que é normal. O futebol é normal, não existe. E daí, após 94, que a gente caiu, teve aquela parada, né, Yurk, que a gente conseguiu voltar só em 2004 devido a... Eu queria que você falasse o porquê que a gente parou. Eu já comentei aqui outras vezes que era devido a dívidas que já vinham trabalhistas e INSS, mas é nada melhor que você falar com o povo aí, né? Tiago, é o seguinte, no futebol, você fazer as duas coisas, quando eu digo você atender patrimônio, o Operário é um dos únicos clubes do Paraná que tem o seu patrimônio próprio, né? O resto vocês podem ver, é só fazer um levantamento municipal, blá, blá, blá. Então nós tivemos que escolher, nós chegamos numa encruzilhada, ou salvaríamos o patrimônio, e claro, teríamos que sacrificar o futebol, ou poderíamos correr o risco de perder as duas coisas ao mesmo tempo, né? E coube, infelizmente, ou felizmente, coube a minha tomar essa decisão quase que isoladamente, né? E tivemos que licenciar por força maior. Vocês não imaginam o que foi difícil, o que a gente sofreu na carne, você tirar, licenciar o Operário, né? Para tentar resolver os problemas que eram muitos na época. Mas hoje eu digo a vocês com a consciência tranquila que nós acertamos. É claro que houve uma lacuna que ficou em termos de torcedor, que não viam, muitos meninos de hoje não perderam aquela relação, né? Mas enfim, eu acho que foi salvo o patrimônio e o futebol é essa dinâmica. Voltou de novo, né? Em 2004 voltou, 2005 aquela belíssima campanha, depois 2006, veio vindo daí a história que vocês já estão velhos de conhecer. Em 2009, talvez uma das maiores alegrias aí na tua gestão que foi... Deus me deu essa oportunidade, viu, pessoal? Eu sempre agradeço que na minha mão o Operário caiu, né? A última vez caiu, tomara que não caia mais, né? E na nossa mão de novo ele voltou. Então, se existia alguma dívida minha moral mesmo, em relação à própria cidade, à própria torcida, ao próprio clube, eu me considero que paguei, né? Na verdade, de uma forma ou de outra, eu acho que a gente conseguiu trazer o Operário de novo à primeira divisão e tá aí a luta, né? Tá aí a luta. Bom, o Yurk falou um pouquinho do passado, então, aí do Operário, da relação dele com o Operário. Então, agora no segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre o presente e o futuro do nosso glorioso, aí, respondendo as perguntas dos torcedores aí, com a palavra do senhor Carlos Roberto Yurk. Então, já a gente volta. Então
voltamos ao segundo bloco do Papo do Boteco, no lugar do diretor Robson Mello, o William Kusak. Então, Mas seja aqui- bem-vindo aí. Mas aqui outra vez, né? Foi embora o Malinha. Um abraço pro Malinha Júnior aí. Malinha Júnior. Yurk, então, alguns torcedores aí, diretores também da AFA, elaboraram algumas perguntas aí, né? Então você vai respondendo, a gente vai passando as perguntas para você, você vai respondendo. Então, vou começar aqui com a primeira. Começar do início, né? Essa é boa. Começar do começo. Então, Yurk, contando com a sua experiência no Operário, o senhor considera a hipótese do FEC não montar um time para 2015? Não existe essa possibilidade de hipótese nenhuma. A gente tem conversado muito com o Pantarolo, né? E a gente sente o entusiasmo dele em permanecer no grupo que está sendo discutido, a formatação de um grupo. Ele não quer ser a cabeça. Não quer ser o cabeça, não quer ser mais presidente do Operário. Né? Isso é uma questão fechada. Agora, o futebol, muito pelo contrário, é possível que você faça até, tirando todas as experiências agora desses últimos 3 anos, né? Que agora tem que se acertar, não é? Que juntou mais, ali um né? grupo bacana de empresário. Exatamente. E ontem ainda tivemos um almoço lá da PAI, no centro de eventos, então sempre está reunida a galera ali, né? E existe assim uma programação de reunião, vocês têm... Então logo passe a Copa do Mundo, não adianta agora se falar em futebol nada agora, né? Então logo passe a Copa do Mundo, nós temos 2 assuntos importantes, que é uma assembleia para mudar as eleições do clube, né? Para que a nova diretoria possa já ir trabalhando a partir de setembro, né? Mas é a questão quase que fechada, é que independente de qualquer coisa que aconteça, eu acredito que o comando do clube não deve sair desse grupo, né? Eu acho que as coisas não foram tão ruins, né? Não foram boas, mas também não foram tão ruins para que a gente possa estar mudando de pessoal, de pessoas lá dentro do clube, né? Bom, pegando esse gancho aí, já tem a segunda pergunta, né? Então, Thiagão, passa. Se o Pontarolo montar realmente um grupo, como se cogita, como nós comentamos aí na pergunta anterior, de empresários amigos para tocar o futebol profissional do clube, o senhor vai ser candidato a presidente e terceiriza o profissional para esse grupo aí com o Pontarolo e os demais empresários para ficar somente no social? Ou como é que está sendo discutindo isso? O meu tempo já venceu, Thiago. Eu já fiz uma análise, eu acho que todos nós temos um prazo de validade, até historicamente você tem até questão até de saúde, né? E você tem que dar a oportunidade, e o momento é agora, eu acho que o momento é bom para isso, né? Então, nós estamos sempre à disposição do Operário, mas nesse cargo eu acho que já existe até uns nomes que eu não vou poder falar para vocês. Certo. Rafa! Não, a gente Mas já já fica temos- feliz que tem nome, Tem, né? verdade, já temos nomes. Participado, na O verdade. importante é ser mais dentro dessa ideia. Certo. Né? Dentro dessa ideia, tá? William? Existe em nossa cidade alguém ou um grupo que possa implantar uma mentalidade que leve a formação dos jogadores para o Operário? E qual seria o custo mensal para se iniciar uma base de verdade? Esse é o grande X da calcanhar questão. de Aquiles nosso, né? Eu vou fazer só vocês têm acompanhado, e para mim foi uma coisa que a gente perseguiu e nunca conseguiu fazer. Realmente instalar uma formação de jogadores. Veja um Atlético agora aí, pessoal. Quanto é que custa, Cristiano, no Atlético hoje, Thiago? Acho que barato, né? Mas baratíssimo. O dia que o Operário está perto já, né? Ainda não temos a estrutura da base, digamos, na sua essência, né? Mas o Operário hoje já tem, no mínimo, 7 jogadores que a gente pode dizer que foram praticamente formados aqui, né? Então esse é o foco, e tem. Em termos de valores, eu acho que hoje, para você ter uma base bem formada, é R$40 mil mensais, viu? Para você poder dar toda a estrutura necessária. E precisa de uma estrutura que seja fora Germano Krieger Fora também. daqui, fora daqui. Tirar foco de empresário, da imprensa, até da própria torcida, né? Isso aí tem que ser um trabalho voltado essencialmente para o futebol, que os meninos vão lá, amanheçam e anoiteçam, vivenciando o futebol, né? Gianzão, passa pra nós. Eu, particularmente discordo dessa teoria aqui, não lembro quem que fez a pergunta, mas existem em nossa cidade pessoas que acham que a arrecadação do Operário no campeonato passado era muito grande e suficiente para fazer um time campeão. O que o senhor pode falar sobre isso, sobre a arrecadação? Né? Infelizmente é divulgado sempre o montante de tudo, né? Mas não se vê o que entra, né, nas despesas, que são muitas, né? Sobra muito pouco. Hoje, num jogo de futebol, só para essas pessoas saberem, você pode tirar do valor total, lá, do valor que aparece no borderô, 35%. 35%. Então
uma receita, uma renda de 100 mil, 35 E as receitas mil. de jogos mesmo têm caído nos últimos tempos. E por isso que Eu eu... caindo, né? Não, mas eu acho que o perguntador quis falar a respeito dos patrocínios, patrocínios, TV. A TV sim, manteve-se a mesma coisa, mas é que foi muito divulgado, que foi o ano que tinha mais patrocínio na camisa e tudo mais. Sem dúvida ela vem numa Tá crescente certo. nesses Eu não últimos... entendia. Desculpe, eu não entendi. Nesses últimos 3 anos, esse ano foi o ápice do patrocínio, né? Isso graças ao Pantarolo. O Pantarolo conseguiu aglutinar isso ainda. Mas ainda é insuficiente, pessoal. Eu acredito que todo ano nós fechamos de 300 a 500 mil no vermelho. E a pergunta é, agora uma pergunta direta e ela é dura. Vale a pena fazer futebol para um campeonato que nem o nosso? Para você gastar 2,5 milhões, pessoal, por exercício? A pergunta que eu faço é essa. E é a próxima pergunta. Vale a inclusive. pena? Vale a pena? Daí por quê? Vale a pena por quê? Para 1.500 torcedores, o Operário hoje tem, e nós todos aqui estamos incluídos nisso, o Operário hoje tem seguramente 1.500 torcedores. Ele aumenta quando o time faz uma campanha melhor, Certo. mais 3 mil, e daí aumenta mais ainda quando vem time da capital, Tal que vem. que o pessoalzinho da cidade aí vem de curioso que ele não enfrentar a fila, Famosos daí ficam motinhos. bravos de enfrentar a fila. Daí, Gosto de reclamar e bastante. daí sobe gosto para de- 7 mil daí. É isso a realidade hoje. Os famosos modinhas. Yurk, ó, pegando um embalo do que você disse aí, então, a próxima pergunta aqui. Todos falam das dificuldades que você é fazer futebol no interior, que ele só dá prejuízo e dor de cabeça. Né? Isso daí o pessoal tá careca de saber. Então, o que motiva pessoas como o senhor a participarem de vários anos e várias gestões dentro do clube? Para continuar vivo o clube, o Operário, né? Esse clube que todos nós gostamos e tal. Agora, é outro ponto que nós estamos conversando também lá no nosso nível de diretoria, para tentar fazer com que a federação enxergue de uma maneira diferente os clubes do interior, sabe? Que desvincule o campeonato, então, ou os clubes da capital que entram com o Sub-23, que nós possamos dentro dessa linha de dar oportunidade para meninos aqui da região. E quando a gente fala em menino, não é só menino de 17, 18 anos. Eu me lembro que há 2 anos atrás apareceu um lateral direito que jogava pelo Amador do Guarani, lembram? Ele andou fazendo um treino ali no Operário e tal, mas já tinha 26 anos. O que o treinador falou? Não, isso aí não teve base. E aí entra a figura do treinador, que às vezes ele interrompe uma possibilidade de você revelar um jogador, entendeu? E eu me lembro que o guri era muito bom de bola, cara. E o Operário se batendo atrás do lateral direito e tal, e estava aqui em casa. Mas o treinador, não. Onde é que ele fez a base? Tá velho já esse Tá cara? velho, então, e de repente se cortou um baita de um jogador ali, né? Entendeu? Então, eu acho que a federação, os clubes do interior, tem que virar a mesa, tem que dar oportunidade. Vocês imaginem se a gente pudesse fazer um campeonato onde tivesse que jogar no mínimo 5 jogadores da base, no mínimo, nos 11. Tinha que sempre permanecer 5 jogadores da base. E 3 meses também e o resto do ano, daí? É verdade? Ia se tornar muito mais barato, a cidade ia abraçar mais aí no time, porque daí ia ter um guri lá de Uvarana, os outros na Nova Rússia, outro lá do Santa Paula e assim por diante. E esse é o formato. E o ano inteiro, no mínimo 10 meses de campeonato. Fizesse de novo, que nem região, 4 regiões Paraná, aqui, ó. 4 regiões, tá? E fizesse regionalizado para não ter custo. E a gente que vive isso no clube, eu também jogo bola lá no Verde, tem muita muito gente que bom, você vê que tinha chance de ser um E tem profissional. vontade. E ali, isso que eu vejo só mais do Verde. Mas eu acompanho também o Campeonato Amador, eu gosto muito de ver os jogos do Amador. A gente vê que tinha muita gente que perdeu muita oportunidade na vida ali, que podia ser um jogador profissional. Perto do que estão jogando hoje, perto dos profissionais que estão jogando hoje, Gente, você você vê que tem jogador que tem medo de torcida, você vê jogador que simula contusão. Série B aí, pelo amor de Deus, esse dia tem cada jogador aí que dá fácil. Então você vê que não tem chance de Tem. E aparecer. os clubes, eles têm um diálogo entre eles para tentar reverter isso? Tiago, assim, nessa oportunidade, nessa época agora fica aquela muvuca, conversa, mas daí existe uma coisa que eu não entendo, e a gente também entra no embalo. Quando chega todo mundo na federação, ali nos bastidores, a gente conversa, olha, vamos fazer isso, vamos fazer. Quando entra naquela sala, naquela plenária, muda tudo. Muda tudo. Parece que tem um troço lá que, entendeu? Aí entra a vaidade de alguns, entra orgulho, entra prepotência, Rivalidade do entendeu? E daí morre tudo. Mas E daí eu sei que não consegue brigar nem, por exemplo, com a retransmissora de TV e tal, por um preço melhor. Não, o presidente da federação já chega lá e diz, olha, o preço é esse, não adianta vocês discutir, não sei o que e tal. Já E daí força, entre pegar aquela migalha ou perder tudo, você acaba pegando. Né?
O senhor diz aí, então, que o que motiva ficar na frente do Operário, é a paixão mesmo pelo time? Claro. Desde pequenininho. Tiagão. Eu não sou político, nunca usei o clube como política, nada, né? Não, né? Então, realmente porque a gente sempre gostou daqui e vai continuar até o fim, né? Então, uma pergunta meio complicada aqui. Polêmica. Nós recebemos aqui no programa 40 o radialista Diomar Guimarães, que todos sabem que ele é crítico aí com respeito a várias coisas. Já criticou a minha pessoa, do presidente e tudo mais. Sérgio, um abraço, Pia Pansudo. Ele esteve presente aqui e fez duras críticas, né, à sua pessoa e à sua administração frente ao clube. Disse que você manipulava as eleições, falou sobre as dívidas e que você era o grande mandatário do clube, que tudo que acontece ali, tudo que se debate é você que organiza. Independente da cabeça de quem estiver à frente da presidência. Nós gostaríamos de ouvir o teu lado da história, isso, sobre isso aí, se você que é o mandatário. Nem eu sabia que eu tinha tanto poder assim. E esse rapaz é o maior cabo eleitoral que eu tenho na cidade aí, viu? Eu tenho até dó dessa pessoa, porque é uma coisa assim, pessoal contra a minha pessoa, que eu nunca fiz nada para ele. Ele esquece que ele participou de 2 eleições e perdeu. Teve eleição. Se eu manipulasse, eu não deixava nem ter eleição. A gente sabe que tem fórmulas para você manipular e não deixar ser realizada uma eleição. Todo esse tempo que eu tive lá, Thiago, as eleições foram realizadas. Não teve porque houve um ano que não apareceu o candidato, o oponente. Então não havia. Para que fazer eleição daí, né? Houve simplesmente uma aclamação. O Operário não é um clube muito fechado, presidente? Será que não tinha como abrir mais para a sociedade? Será uma forma de fazer isso? De que maneira se diz fechado? Tentar arrematar mais associados, alguma coisa assim, para participar? Sempre está aberto lá, né, Tiago? O Operário oferece só aquilo lá. A estrutura lá não tem uma parte social, na sua essência social, baile e essas coisas todas não tem. Festa junina, tentamos fazer, o pessoal não vai, né? Então o Operário oferece, aliás, quando eu assumi, lá atrás o Operário não era nem aberto. Você não sei se lembra, em 93, aquilo ali era fechado. Ainda, né? Aquilo ali era fechado, existia algumas pessoas, eu não vou citar o nome de ninguém, que usavam como se fosse realmente uma chácara, né? Sócio do Operário não tinha direito a entrar no estacionamento, né? Nós começamos a reabrir, começamos a fazer brincadeiras domingo, fizemos um campeonato com 4 clubes, né? Depois foi aumentando e daí está isso aí que é hoje o Operário, né? Mas o Operário já teve 4 mil sócios. Um clube que já teve 4 mil sócios, pessoal. Hoje tem quantos? 500? 500 sócios. Está aberto. Sempre estamos fazendo promoção. Sabe quanto é que custa a joia do Operário? R$200. Incluso uma mensalidade, é 150, então. Né? Fica a dica aí para o Sempre torcedor operariano tá também. Então aquele que critica aí, às vezes é bom participar também, né? Sempre está aberto. Vamos voltar aqui a situação aí do nosso amigo lá. Eu, em 97, eu me licenciei do cargo, passei para o Silvio Gobert, diretoria, a presidência. E se ninguém sabe, eu fiquei 9 anos viajando na estrada com um caminhão meu, né? Eu tive um probleminha de estresse aqui no meu escritório e eu já tinha paralelo um caminhão, arrumei um serviço bom e foi uma baita de uma escola, né? Não sei se aqui alguém tem experiência disso. Um abraço para o nosso Ronaldo, que está presente. Fui para a estrada, fiquei 9 anos trabalhando longe do Operário. Longe, que eu digo de diretoria e tal, porque não havia nem como conciliar, né? Acompanhar o dia a dia. Não tinha dia a dia. Completamente diferente de um trabalho normal aqui da cidade. Então, como é que eu sou tão poderoso assim, né? E daí, em 2006, foram atrás. E eu voltei daí. Em 2006, nós paramos com o transporte. Reassumi o meu escritório, despachante. E não tinha candidato para o Operário. Onde é que estava o cidadão aí? Por que o cidadão não se candidatou naquela oportunidade? Ali o presidente era o Kosmoski. Era o Kosmoski. Onde é que estava o nosso amigo aqui, né? E daí comecei a participar lá e tal. E a gente tem uma certa liderança, Thiago. É inegável a gente ter uma certa liderança pelo conhecimento que a gente tem, né? Pelo nosso passado, né? E daí as pessoas vieram falar comigo. Agora precisamos tomar uma atitude aqui e tal, Operário, porque senão o Silvio tinha acontecido aquela grande campanha de 2005, mas... Certo, que era um timaço, um timaço, mas não tinha conseguido sucesso, né? E 2006 foi mal, foi mal. Tanto é que quando eu assumi, eu tenho a relação lá de 290.
foi relacionada a dias que ela tinha. Em dezembro, a eleição foi em dezembro, e nós pedimos, então nós queríamos saber o que o Operário viria naquela oportunidade. Viria 297 mil nos quebrados. E a perspectiva de receita era zero. Tá? E eu não estou criticando absolutamente nenhum aqui. Dívidas que ficam de uma gestão para outra, e principalmente do futebol, né? E onde é que estavam os candidatos? Não teve, não tinha. Daí fizemos uma reunião ali na piscina. Eu indiquei 3 colegas lá, não posso, não sei o que e tal, e sobrou para mim. E daí ganhamos a eleição, nas urnas ganhamos. O Silvio foi candidato à eleição e eu na chapa oposição. Daí. E ganhamos a eleição com 80% de diferença. Pô. Não sei credibilidade, não tem como negar isso aí, né? Eu não sou culpado disso, né? E onde é que está o nosso amigo aí? Em relação às dívidas, foi falado, né, acho que no valor de 418 mil reais, que não foi declarado até hoje. Para que fins? E dizem que é esse valor que está impedindo o operário de poder conseguir algumas coisas a mais. Acho que uma certidão negativa de débitos. Isso aí. Isso foi no tempo do prefeito Pegas, que foi tinha o último ano da gestão, 2004, que o clube voltou daí. Foi formado um grupo gestor, onde tinha, na época, o secretário de esportes, não me lembro como era, o Frasson. O Frasson, tinha o Cenoura, né, que era o chefe de gabinete. E tinha uma ou duas pessoas operárias. E esse dinheiro veio para o clube e a forma como eles fizeram a prestação de contas foi uma forma errada. Não sumiu o dinheiro, não existe segredo nenhum. Está lá emperrado essa prestação de contas. E como é que vai resolver isso aí? Nós já tentamos N vezes, diz, olha, isso aqui tem que ser resolvido ou uma ação política de pegar e vamos esquecer isso aqui e arquivar, ou arrumar 425 mil de notas da época lá para resolver o problema. Eles fizeram recibinhos, esses recibos comuns, sabe? Recebia tal, e fizeram prestação naquilo. Pagaram o jogador, pagaram o treinador, um monte de coisa que não podia. Era só para, acho que, reforma. Só para reforma. É esse o grande segredo que se fala até hoje. Que se fala tanto, né? Se fala tanto. Bom, para a gente encerrar, então, uma última pergunta aí rapidinho. O senhor acha que a AFA foi uma iniciativa positiva para o FEC? O que o senhor tem a falar sobre nós? Olha, fala mal, fala mal. 1, 2, 3, 8 aqui, só posso falar bem. Não, mas foi legal. Foi uma coisa importante. E da maneira como vocês fazem as coisas também, porque é bacana quando acontece isso aí, né? Que apontar as qualidades também, apontar os erros e colaborar, né, pessoal? Não adianta falar abobrinha que não vai se levar a lugar nenhum. Pelo contrário, vai criar mais uma separação, uma distância, né? O importante seria se o Operário conseguisse realmente reunir a sociedade montargrucense, né? Seria um sonho que todo mundo tem. E seria tão fácil, a gente sempre fala quando você reúne lá. Vocês imaginem se a gente conseguisse 200 empresas, não poderia ser, não precisaria ser muito forte. A milão, cada uma por mês, mas o ano inteiro. O Operário já tinha que estar arrecadando hoje dinheiro para quando chegar, surgir um jogador agora em agosto. De, olha, quer ir lá para o Operário jogar? Quero, mas eu estou desempregado, preciso manter minha firma em agosto, setembro e outubro. O que vocês me ajudam? Tá aqui 20 conto para você, tá bom? Pronto, eu já assinava o contrato, já segurava ele. E assim por diante. Então, quando a gente conseguir chegar nesse estágio, eu acredito que daí a gente vai conseguir realmente fazer um bom time e tal, né? E chegar onde a gente quer. Todo mundo sonha aí, de repente, disputar um título aí. Então, como o presidente da AFA aqui, vou falar em nome de todos aqui, que a AFA sempre está aberta para o Operário e que a gente também gostaria de colaborar mais até com o Operário. A gente palpita, tem nosso programa aqui de divulgação do Operário, a gente traz ex-jogadores, ex-treinadores. Na época do campeonato veio jogadores, treinadores. Então a gente quer, além dessa parte midiática, dizemos assim, porque a gente divulga na internet, na televisão, agora esse programa vai para televisão e tudo mais, a gente quer participar também de outras formas e também a gente está aberto para isso aí, né? Eu agradeço e vocês podem ter certeza que vocês foram dos últimos anos aqui em termos de Operário, vocês vão ficar na história, com certeza. Assim esperamos. Né? Por falar em história também, a gente tem que agradecer o Yurk aí, trouxe aí umas coisas. presentes pra gente. Isso aqui, não sei se o professor vai conseguir pegar aqui. Esse aqui é o Bellini. O Bellini está aqui na nossa foto. Cadê? Eu tenho o Bellini aí? Não tenho o Bellini aí. Tem alguma foto ele tem aí, né? Tá lá, lá em cima o Bellini.
né, jogando pelo Atlético aqui, numa homenagem que ele recebeu, jogando contra o Operário. O senhor lembra o resultado desse jogo? Deve ter perdido, né? Com o Bellini? Sabe? O Garrincha teve aqui, não teve chance pra ele. Com certeza o Operário perdeu porque não tá o placar aqui. Foi aniversário. Então não precisa saber do resultado. Nós enfrentamos o grande capitão da seleção, ganhamos também uma carteirinha aqui do York. Antiga, bem legal, pra deixar à disposição, quem tiver curiosidade de vir. E um cartão que era enviado de Natal. Boas festas, assim, Feliz Ano Novo. De Natal, Feliz Ano Novo, tal, bem legal, campeão do centenário, 1953, bem legal. As coisas que vão ficar expostas aqui, se Deus quiser, para sempre aqui na nossa associação. É isso aí. Bom, então, pessoal, nós estamos com o tempo estourado, então só os últimos recadinhos. O álbum, a série vai continuar aberta para troca de figurinhas, então, às quartas-feiras, a partir das 19 horas, sábado, a partir das 14 horas. E vamos estar aberto na Copa também. Isso aí, vamos abrir na Copa, a série vai abrir a partir das 15 horas. Para Jogos do Brasil. Isso Vai, aí. Rússia! Então vocês vão acompanhar aí Brasil e Croácia, 17 horas, Brasil e México e Brasil e Camarões, dia 12 do 6, 17 do 6 e 23 do 6, respectivamente. Então, nesses dias, a série vai estar aberta a partir das 3 horas para vocês acompanharem com o pessoal no nosso espaço operariano aqui. E já que falamos em Copa, o nosso próximo programa vai ser sobre a especial da Copa do Mundo. Especial Copa do Mundo. Força Bósnia! Vamos dar um espaço no preto e branco pro verde e amarelo, né? Que é o que mais se fala aí. Então não percam, o próximo programa também imperdível. Yurk, mais uma vez, obrigado pela sua presença, por participar. As portas da AFA estão sempre abertas, do Papo de Boteco, sempre que quiser vir. E eu que agradeço, eu quero vir aí assistir alguns jogos e tomar uma cerveja. Daí sim, eu tomava uma cerveja, uma coisinha, né? Vai ter um Hoje tá quentãozinho, frio, tá Um quentão também, Hoje tá pinhão, frio, ninguém estamos tá tentando nada. organizar um pinhão também. Eu quero participar com vocês aí, como sócio, já me deram uma carteirinha também, né? E contribuindo logicamente também. É isso aí. Então, obrigado, pessoal, pela presença e esperamos sua audiência no próximo Papo do Boteco, especial Copa do Mundo. Então, até a próxima. Tchau. Pague o ingresso, Diego. Eu sei que vou do jeito que